E aí, gente, tá tudo bem com vocês? Todo mundo com saúde? Todo mundo em família? Olha só, hoje na nossa aula de literatura a gente vai continuar falando do livro Medeia, o Amor Louco, e nós vamos focar no capítulo A Visita de Jasão, tá? Então pega teu livro aí, caso você não tenha, presta bastante atenção, para que quando você esteja com o livro você entender o que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui um breve comentário sobre esse capítulo. Então, nesse capítulo, a visita de Jasão, como a gente tem aqui na imagem, que é na metade do livro, tá? Na página 49. E aqui, nesse lado, a gente tem o Jasão meio que chegando para falar com a Medeia. Consegue perceber? E antes disso acontecer, Medeia conversa um pouco com a Ama e a Ama diz para ela esquecer essa ideia de vingança, porque ela falou no capítulo anterior, né, o plano diabólico que ela fala de só um minutinho, de matar mesmo, pediu um dia para ficar, né, lá em Corinto, pediu para Creonte, e aí ela quer ficar lá para poder matar da vida do pai, da filha e do genro, ou seja, sair matando aí geral, né, era o que ela queria fazer. Então, a ama dela fica triste, nervosa por causa disso, e diz para ela: Senhora, esqueça essa ideia de vingança, na página 50. Existem outros reinos que você pode viver com seus filhos e tudo mais. E a Medeia fala: o meu lugar é aqui, aquele jeito dela que demonstra ali uma certa petulância, né? Mas uma firmeza de falar por conta da sua opinião. Ela fala: meu lugar é aqui, não basta a vergonha que me fizeram passar, precisam ainda me retirar, me tirar a casa, me obrigar a sair pelo mundo. Então ela está bem revoltada mesmo. De repente aparece Jasão, pede para entrar, né? E aí ela fica: o que esse homem quer falar comigo? Mas ela fala com ele, sim, no mesmo local em que ela falou com o Creonte, né, o pai da princesa. E aí, gente, nesse diálogo é uma troca de assim, é um despejo de farpas, né, nele que ela faz. Ela fala muitas coisas, joga muitas coisas na cara dele, fala pra ele diversos aspectos que ela fez, né? Ela abandonou a família para ficar perto dele, ela salvou a vida dele. E aí ela vai falando. E o interessante é que o diálogo no capítulo nos mostra que no início ela fala e ele não consegue falar. É como se as palavras viessem, olha só, as palavras viessem até a sua garganta, como diz na parte 52, e ele não consegue falar. E assim ela vai dizendo, né? Falando que ele tá querendo aconselhá-la, ele diz que quer aconselhá-la logo no início da conversa. E ela fala que não aceita isso. Como assim ele aconselhá-la, né? Isso não existe. Então, ele diz que a insensatez dela chegou até os ouvidos de Creonte e tudo mais. E ela fala assim: minha insensatez? Eu então sou culpada porque você me abandonou, trocando-me pela filha de Creonte? Por isso eu sou insensata? Diga. E aí a gente percebe essa ironia na fala dela e esse ódio, né, presente no discurso dela, tá? E ele fala assim: por mais que me odeie, não consigo lhe querer mal. Sei que enfrentará problemas com nossos filhos no exílio, por isso eu quero ajudá-la. Enfim, e a gente percebe que ela diz pra ele tudo que ela quer, joga na cara mesmo tudo que ela fez por ele, pra depois ele traí-la dessa forma, né? Por isso que ela está tão revoltada. Ela diz: eu abandonei meus filhos, aliás, abandonei meus pais queridos para acompanhá-lo porque ouvi meu coração, e depois de tudo isso você me traiu. Traiu um juramento feito aos deuses. Você não teme os céus? Não acredita na justiça dos deuses? Enfim, quando ela fala isso pra ele, é a hora que a garganta dele é como se desse uma travada e ele não consegue mais falar, né? E aí ela vai falando que foi humilhada e ainda quer ser expulsa da cidade, perambular pelo mundo. E ela usa muito da ironia, tá? Uma marca linguística aí, uma figura de linguagem nesse capítulo é a ironia, onde mostra na página 52, assim: quanta glória para um príncipe, para um jovem príncipe.
Como conseguirá ele pregar os olhos e dormir, enquanto a mulher que salvou sua vida e os seus próprios filhos mendigam de cidade em cidade, dependendo da caridade de estranhos? Então, quando ela fala quanta glória para um jovem príncipe, é como se ele tivesse de fato a glória, né? Porque ele está lá sendo príncipe, mas na verdade ela acha que ele não tem glória nenhuma, porque ele não é digno daquilo, né? Devido a tudo que ele fez. E na página 53, a gente tem o momento do diálogo em que ele consegue falar mais, porque no início é mais ela falando. Então, no final, o autor dá a voz para ele aqui, para o Jazão, e ele fala que está preocupado, sim, porque, de certa maneira, ela é a mãe dos filhos dele, né, e etc. E aí, ele diz assim, não lhe tenho raiva, nunca desejei outra mulher, mas que destino melhor eu poderia imaginar que desposar a filha do rei. Você entenderia se não estivesse consumida pelos ciúmes. Olha o que ele fala, gente. É como se ele justificasse o ato dele errado, porque é a filha do rei. É como se ele, essa oportunidade apareceu, eu não vou deixar passar. Então, é uma maneira bem assim, cara de pau, né? Na nossa linguagem de hoje, dele falar isso. E aí, depois, ela fala assim, se você não se sentisse um traidor, em vez de esconder o casamento, teria me falado e convencido da sua importância. Você dividiu o leito comigo como compensação por tudo que lhe fiz, mas não queria passar o resto da vida como uma mulher bárbara. Ela acha que ele estava com ela só porque ela salvou a vida dele. E assim, o capítulo termina mostrando a força de Medeia, pelo fato dela não dar o braço a torcer, no sentido de não aceitar a ajuda dele, porque ela estava com muito ódio, né? O que demonstra, como eu mencionei nas aulas anteriores e na live também para vocês, essa força que Medeia tem em querer deixar sobressair a sua forma de pensar, o seu plano ou a sua maneira de passar por tudo aquilo, por toda aquela situação, de modo que ela acaba deixando mais forte o sentimento de vingança e de ódio por tudo que ela vem passando, tá? Ele então sai, dá as costas a ela e vai em direção à rua. E o próximo capítulo tem como título Uma Visita Oportuna. Quem será que vai visitar, né? Então, leiam para poder descobrir, e eu espero que vocês estejam gostando dessa linguagem, porque é uma linguagem bem envolvente, eu estou gostando bastante, e nos mostra pra gente como que essas histórias acontecem com essa humanização dos deuses, né, na mitologia grega, trazendo experiências que parecem com as nossas experiências dos seres humanos, tá? Até a próxima aula e um abraço!